Salve, tropinho que ninguém faz aqui na voz e vamos reagir aqui esse vídeo. Já saiu mais coisas sobre o caso do Puff Daddy, vamos lá. Curtis James Jackson e Marshall Mathers, mais conhecidos como 50 Cent e Eminem, são dois dos maiores rappers do século XXI. Donos de enormes hits na década de 2000, têm uma história muito grande dentro da cena, e um ponto que vem chamando a atenção recentemente é sobre como eles supostamente alertaram sobre as atitudes de Sean Combs, o Diddy, preso no mês passado e protagonista de um caso que abalou Hollywood. Vamos entender essa história no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos. Ué, é o Lucas agora? Esse aqui é o Planeta Novo. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Talvez você não me conheça, né? Porque tem muita gente nova chegando aí, né, Digo? Isso é verdade. Então, nas últimas semanas, né, a gente ganhou muitos inscritos. Então, a gente agradece todo mundo que tá chegando, né? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao canal. Tem muito conteúdo aí sobre todo o tema que vocês possam imaginar, sobre rap, sobre outras histórias, enfim. Tem de tudo. Então, prazer, né? Se você não me conhece ainda. Hoje tô aqui com o Digo Black, que você talvez já tenha visto nos outros vídeos aqui dessa semana. E aí, galera, como é que estamos? Muito obrigado por todo mundo que tá entrando aí no canal, acessando todos os vídeos. A gente tá curtindo bastante e tudo isso que a gente faz é pra vocês, né? E qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A vídeo? meta de like hoje eu quero pra galera bater aí, ó. Tá vindo pesado na meta. A gente tá aumentando a meta. Uhum. Eu quero E pessoal, vamos bater a meta de like aqui também, ó. É só 10. 15.650 likes. 15.650 likes, então a gente conta com vocês pra ter essa meta. Bora pro vídeo. Bom, no meio de todo esse caso envolvendo o Diddy, tudo que ele fez ou supostamente fez, né? Já tem coisas que tem evidências muito mais claras, coisas que as pessoas estão citando ainda como especulação e palavra de um, palavra de outro, e coisas que ainda podem surgir, né? Que inclusive prometem que vão surgir. Tem muito famoso envolvido, tem muito nome grande dentro da cena do Por exemplo, ainda não saiu nada sobre o Jay-Z, por exemplo, a Beyoncé. rap, como por exemplo o Eminem e o 50 Cent, que a gente vai tratar nesse vídeo, porque são dois rappers que não tiveram uma relação muito boa com o Diddy ao longo de toda a carreira, tirando ali alguns Esses aí são os algozes. poucos momentos realmente bem pontuais, mas no geral não se davam muito bem, e ao longo de todos esses anos fizeram alguns comentários, algumas acusações, algumas alfinetadas pro Diddy. Então a gente vai trazer aqui o que eles falaram, o que tem um pouco mais de força e o que parece ser algo mais simples, e a gente vai começar pelo Eminem. E um ponto que a gente tem que destacar sobre o Eminem é que ele é conhecido por fazer ataque meio que contra todo mundo, né? Isso é verdade. Então é um cara que, tipo, é conhecido por realmente fazer muita diss, fazer muita... Toda a música dele tem... Onde é o Eminem e o Kanye West. Tem coisa pra galera pensar. Ele realmente fala meio que de tudo, então, tipo, tem coisa que pode ser real, tem coisa que pode ser só uma referência que ele quis usar. Não dá pra gente levar também 100% do que o Eminem coloca nas letras como, opa, ele falou isso aqui é porque é verdade. Ou porque aconteceu? Ou porque aconteceu. Então tem que ter esse ponto. Então a gente vai tratar aqui do que ele falou sobre o Diddy nas letras, né? Mas tendo, claro, noção disso, né? Bom, a primeira vez que o Eminem citou o Diddy foi em 1999 na música N-Man. Ele já começa a música, então é realmente o primeiro verso da música falando sobre o Diddy. Ele fala o seguinte: Bad Boy original no caso, cubra seu rosto. Cheguei no local soprado e borrifei Puff com Mace. E aqui pra gente entender, então, claro, né, que ele falou isso em inglês, a gente tá trazendo a tradução pra vocês, não falou dessa forma, mas pra gente entender, Bad Boys é o nome tanto daquela franquia famosa de filme, né, do Will Smith, do Martin Lawrence, que é outro artista, né? Martin Lawrence. Então, é um filme que é policial, mas também de comédia, né, porque eles são detetives e tal, mas é claro que é uma comédia, mas Bad Boy também é o nome da gravadora do Diddy, a Bad Boy Records. Então ele pode ter usado das duas formas, né? Meio que um trocadilho, né? Fez um trocadilho como ele já é conhecido por fazer, né? E além do Diddy ser citado, né, ali no caso Puff, que é um dos outros nomes artísticos que o Diddy usou ao longo da carreira, o Eminem fez um duplo sentido com a palavra Mace, que pode ser usada para se referir tanto a um spray de autodefesa, como por exemplo existe o spray de pimenta, tem também o spray de Mace, que eles chamam. Mace não é exatamente o produto, mas é o nome da marca que criou esse tipo de spray, usado então por autoridades em alguns locais, mas que pode ser confundido ali na letra, a forma que ele canta, com Maze, um dos principais artistas da Bad Boy Records, então da gravadora do Diddy, na época. E falando justamente do Maze, em 2000 o Eminem lançou ali alguns desenhos, né, desenhos animados que foram para as plataformas de internet, principalmente, e em um episódio um membro da equipe do Eminem aparece espancando o Maze, e há quem diga inclusive que esse personagem, apesar de ser tratado como Maze na série, também pode ter sido inspirado no próprio Diddy por conta de algumas semelhanças. No mesmo ano, em algumas músicas o Eminem faz citação ao Diddy, então ele fala, por exemplo, em Marshall Mathers ali, ele fala de uma grupezinha pra ela sair de cima dele e ir lá com o Diddy, e também tem o caso da música I'm Back, que daí já é um pouco mais pesado ali o que ele fala, porque ele fala sobre a Jennifer Lopez, que era a namorada do Diddy, então ele fala ali que se ele tivesse que pegar, né, ficar, ter alguma relação com alguma artista,
da indústria, ele escolheria a Jennifer Lopez, e a letra é bem pesada. Ele diz, inclusive, ele cita o Diddy, né? Ele fala que seria Jennifer Lopez e o Diddy sabe disso, né? O Puff sabe disso. Ele também fala, desculpa, Puff, mas eu tô pouco me lixando. Ele fala, inclusive, que se ela fosse a própria mãe dele, mesmo assim ele teria relações com ela e teria um filho e um novo irmão ao mesmo tempo. Então é uma letra bem pesada, inclusive, né? Bom, depois dessa fase aí de várias citações pro Diddy, nos anos seguintes vieram mais algumas menções, alguns altos e baixos também na relação entre eles, e também um momento bem interessante que aconteceu em 2003. Nesse ano, o Eminem ganhou o prêmio de melhor álbum de rap, e quem anunciou isso lá no palco, né, do Grammy foi justamente o Diddy. Então a gente vai colocar aqui as imagens pra vocês, dá pra ver que o Diddy anuncia ali, mas sem nenhum ânimo, né? Ele anuncia realmente de uma forma bem protocolar, assim, Eminem. Nem se cumprimenta. É isso aí. And the winner is Eminem, The Eminem Show. Então dá pra ver que eles realmente não tinham a melhor das relações, né? Senão, se fosse um parceiro dele, ele já ia falar de uma forma totalmente diferente. Bom, passaram mais alguns anos e em 2010 teve um raro momento ali de uma proximidade. Caraca, o Eminem teve esse gostinho, velho. Entre eles, porque o Eminem participou de um remix de uma música do próprio Diddy, a Hello Good Morning, mas aqui é um ponto importante pra gente falar, inclusive, que os feats na música, a gente já aprendeu, né, principalmente nesse ano, não significam ali uma amizade ou que os caras vão ter uma boa relação por muito tempo, né? É verdade. A gente aprendeu esse ano porque esse ano tá sendo muito movimentado, principalmente na cena do rap, né? Porque a gente teve nos primeiros meses ali toda aquela treta do Drake com o Kendrick Lamar e todos os rappers envolvidos, né? Os caras escolhendo lado, uns ficando meio que em cima do muro, e os caras falando, pô, mas esse cara fez música com ele ano passado e agora tá tretando. Inclusive o Drake fez a música lá com o Joe Cole, né? E aí agora, pessoal, show o Kendrick business. ia participar e não participou. O J. Cole também não gostava do Drake e mesmo assim fez a música. A gente sabe que a amizade não tem nenhuma, né? Então a gente vê lá, esse cara fez um feat com ele, então deve ser parceiro. Meio que não tem. Tem os que são parceiros, mas tem muito caso de que não significa nada, né? Então esse foi um dos casos. Então eles fizeram um feat, né? Participaram de projetos juntos, mas no fundo não era uma parceria, né? Que existia ali. Então depois de um tempo o Eminem voltou a falar do Diddy, então para ver como esse feat não significou muita coisa em termos de parceria. E isso aconteceu em uma das músicas mais comentadas do Eminem nesses últimos tempos, assim. Nos últimos tempos dá pra dizer porque foi 2018, né? Já faz um tempo, mas pra nossa cabeça, que parece que 2018 ainda é 2 anos atrás, parece que é recente. Mas foi a diss que ele fez pro Machine Gun Kelly, né? Uma diss que ficou muito famosa, a música Kill Shot. E o Machine Gun Kelly tava na Bad Boy Records, que é a gravadora do Diddy. Então na letra ele fala ali que o chefe desse idiota do Machine Gun Kelly usou drogas e diz pra ele que ele é habilidoso, mas que ele só vai lançar um hit no dia que o Diddy admitir que foi ele quem mandou executar o Tupac. Mano, pior que na vez que eu ouvi essa Kill Shot e ele falou isso, eu falei, pô, ele deve tá, que nem a gente falou lá, deve tá criando teoria da conspiração, só pra galera começar. Mas agora, com tudo que tá vindo e tudo que a gente tá sabendo, mano, tipo... Vai ganhando mais força, isso, né? Isso, tá ligado? A gente começa a pensar mais do lado do Eminem do que ser só uma teoria ou alguma coisa que ele só jogou no ar, tá ligado? Pior que o que tá acontecendo agora é justamente isso, né? Muita coisa que já tinha sido citada há um bom tempo, mas ninguém dava muita bola. Não só por ele, né? Estão inventando história e agora ainda pode ser que não seja uma verdade, não tem a gente tá falando de uma coisa comprovada, mas como vai surgindo vários pontos, né? Talvez não seja só uma coisa que falou da boca pra fora, né? Talvez tenha algo a mais. Aí em 2020 o Eminem voltou a citar o Diddy na música Godzilla. Ele diz o seguinte, ele fala ali que faz dinheiro com tanta facilidade que elas chamam ele de Diddy, e também fala a seguinte frase, porque eu faço bandas e eu chamo buscar cheesecake de cakewalk. E essa aqui é uma rima que precisa de contexto, né? Porque não dá pra entender muita coisa lendo só essa frase, eu também quando li não entendi, mas indo atrás pra entender o que ele quis dizer ali, ou o que ele aparentemente quis dizer ali, né? A referência que ele pode ter feito, esse fazer bandas teria a ver com o reality Making the Band, um reality que o Diddy produziu e também comandou ali como um protagonista do reality, ele que decidia ali as coisas, né? Era o chefão, digamos assim. E em um certo episódio ele exige que os participantes atravessem uma boa parte de Nova York para buscar cheesecake para ele numa padaria. Então ele faz justamente para ver se eles iam ter essa determinação de fazer isso pra ele. O Eminem então faz referência a esse caso, e sobre o cakewalk é um tema com vários significados. Ele pode ser usado tanto de uma forma mais tranquila, como por exemplo, você falar de uma tarefa que você acha que vai cumprir de uma forma bem tranquila, como aqui no Brasil às vezes a gente fala, isso vai ser fichinha, isso vai ser de boa, isso vai ser fácil. Então o cakewalk pode ser usado dessa forma, mas também é um termo que foi utilizado para danças que escravos faziam para entreter os donos de escravos, tendo um bolo como prêmio, né? Por isso o cakewalk, o walk seria em relação à dança que eles faziam, os movimentos, e cake, o bolo, né? Então, depois até essa dança passou a ser feita nas comunidades afro-americanas de uma forma normal, digamos assim, né? Sem os donos de escravos, mas fica essa história por trás do termo, né? Então a gente não sabe dizer
qual foi a referência que o Eminem quis passar ali, né? Se ele quis usar... E a gente sabe que o Eminem, na verdade, usa muito vários sentidos numa coisa só, né? Então, não quer dizer, às vezes, que o cara escreve uma coisa e tem só esse significado. Ele já escreve pra fazer o que a gente tá fazendo agora, que é ficar pensando e teorizando. Não só o Eminem, os americanos têm isso, né? Que uma palavra, meu Deus do céu, significa 15 coisas. Aí tu se vira pra ver o que ele queria falar. E outra citação apareceu na música Feel, que é bem recente, então é de 2024. E essa citação é uma que viralizou bastante agora, porque realmente chama a atenção, né? Que ele fala ali, ele faz aquela referência com a palavra que significa abusador em inglês, né? Então ele fala ali, sou como um rapper, tenho um monte de BOs. Espera, ele soletrou mesmo rapper, só que sem um P. Descanse em paz, Big Pac. Vocês dois deveriam estar vivos. E aqui, pra gente entender aqui, né? Em português não dá pra pegar a referência, é uma coisa que tem a ver com o som que faz em inglês mesmo, e a parte chave ali é quando ele fala em inglês, né? Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Então ali esse P. Diddy He, que soa parecido com o P. Diddy, né? Então quando ele canta rapidinho, do jeito que só ele consegue, né? Eu não vou tentar aqui, né? Porque eu vou passar vergonha, mas a gente vai colocar aqui pra vocês verem. Então o jeito que o Eminem canta, da forma rápida que ele canta, parece que ele tá querendo dizer P. Diddy, né? Mas um ponto que a gente tem que destacar aqui é que essa não foi, no caso, não foi um alerta, né? Porque isso já veio depois de saírem lá as acusações em 2023, né? Que principalmente a Cassie, a ex-namorada do Diddy, fez contra ele. Já tinha vazado aquele vídeo dele agredindo ela. Então aqui não dá pra dizer que foi uma coisa que, o Eminem foi visionário. Então aqui já foi depois de muita gente já saber que o Diddy alguma coisa errada tinha feito. Pô, nesse vídeo aí dá pra ver claramente que ele tá muito alterado, velho. Ele anda cambaleando nos corredores. É que pelo menos o vídeo já tinha uma comprovação de um erro dele, então é uma coisa mais recente. Bom, então essas foram algumas coisas que o Eminem falou sobre o 50 Cent, né? Principalmente músicas, e como a gente falou, são coisas ali que tem algumas acusações fortes, algumas palavras fortes, como justamente essa última, né? Mas ao mesmo tempo o Eminem é um cara que usa muito a letra, né? Pra falar das pessoas, ele realmente fala de muita gente nos versos dele, e agora a gente vai pra um cara que já falou mais em entrevistas, e inclusive vai lançar algo muito maior aí, que é o 50 Cent. Bom, lá no início da carreira, o 50 Cent já citava o Diddy na música How to Rob. Nessa música ele fala ali basicamente sobre como ele poderia roubar a galera da indústria ali, pessoas da indústria do rap principalmente. E ele diz num trecho ali que ele iria sequestrar a Kim, que seria a Kim Porter, a esposa do Diddy, e falar pro Diddy ir pro caixa eletrônico se quisesse recuperar ela. Então ele fala que ia sequestrar e ele só ia conseguir resgatar ela se pagasse uma grana. Recadinho rapidinho, rapaziada, tá voltando a Libertadores e também a Sul-Americana. E a gente sabe que hoje em dia, sei que a nossa... Dá uma passadinha aqui. NBA. Bom, e apesar disso, apesar do 50 Cent já começar dessa forma a carreira dele na música, por alguns anos a relação parecia pelo menos ok ali, sem muita coisa, sem muito atrito, sem muita coisa acontecendo. Inclusive, eles até tiveram uma história juntos ali na música, porque o Diddy tentou levar o 50 Cent pra Bad Boy, e eles até trabalharam juntos em alguns momentos. O 50, inclusive, escreveu ali pro Diddy algumas músicas como Ghostwriter, né, que é quando a pessoa escreve sem aparecer ali nos créditos que foi ela escreveu, né, mas ela faz esse trabalho pra outro artista. Então o 50 Cent fez isso pra algumas músicas do Diddy. Só que aí vem um momento bem importante, quando o 50 Cent foi baleado 9 vezes. Depois desse momento ele passou a andar armado meio que em todo lugar. Ele ficou, tava claro, né, com receio de acontecer de novo. Se teve alguma coisa a ver, o Diddy teve. Isso não, né? Porque tem até foto de como ele ficou e tal, o cara levar 9 tiros, realmente ele ficou preocupado, então ele passou a arma, carregava pra cima e pra baixo, inclusive no estúdio da Bad Boy, ele levava essa arma e chegou inclusive a já sacar a arma dentro do estúdio. Então o Diddy não gostou muito disso e parou de chamar o 50 Cent pra trabalhar por lá, e o 50 Cent obviamente não entrou pra Bad Boy. Bom, e aí em 2006 o 50 Cent lança uma diss pro Diddy chamada The Bomb. Essa diss é realmente bem forte e direcionada pro Diddy, então não é aquela coisa que às vezes o cara faz uma música e em 2 trechos fala de alguém que ele quer atacar. Essa diss inteira na verdade foi direcionada pro Diddy. Resumindo os principais pontos, né, o que mais chamou a atenção, ele alegou que o Diddy sabia quem executou o Notorious Big, e por conta da diss que ele tava fazendo, né, o 50 Cent no caso, ele não seria convidado para as festas do branco, as famosas festas do branco do Diddy que a gente já tratou aqui nos últimos vídeos, mas que ele não dava a mínima para isso. Bom, além dessas citações na música, o 50 Cent também achava que o Diddy estava lucrando muito com o falecimento do Big. Então ele questionava ali o fato de que o Diddy ganhou muito mais dinheiro com o Big após o falecimento dele, né? Então porque ele ficou com direitos de músicas, promovia muito também, fazia muitos álbuns póstumos, que a gente sabe que também é normal, né? Muitos artistas fazem, até aqui no Brasil, esse ano faz um mês acho que foi lançado do Kevin, né? Sim, então exatamente. É uma coisa normal, né? Sabotagem, teve o Pop Smoke, por exemplo, Pop Smoke, ele lançou 3 álbuns, se eu não me engano, depois de falecer, né? Então tipo, isso é uma coisa normal na indústria, não dá pra falar que é uma coisa que 50 Cent, inclusive, até produziu o primeiro álbum intitulado póstumo dele, né? Então tem mais essa informação, então é uma coisa que assim, é normal na indústria, mas sempre teve esse
esse papo de que o Diri teria meio que se aproveitado de uma forma meio que exagerada ali do falecimento de uma pessoa que era próxima dele, né? E ao longo dos anos, então, o 50 Cent deixava claro que não gostava do Diri, seja em músicas ou entrevistas, mesmo que muitas vezes ele fazia isso de uma forma meio que, de um jeito bem humorado, ele falava meio com um tom de piada, porque o 50 Cent, não sei se vocês já viram ele falar, a gente vai colocar aqui os vídeos, ele muitas vezes fala de um jeito meio que engraçado, querendo, tipo, fazer uma piadinha, fazer a pessoa rir, então você não sabe exatamente qual ponto ali ele realmente acredita, fica aquela e dúvida, o que ele tá né? falando pra brincar, mas muitas vezes ele falou coisas sobre o Diri, então a gente tem certeza que ele alguma coisa tinha contra o Diri, né? E outra coisa que ele fazia bastante, então tem vários vídeos e coisas que ele falava, foram piadas com a suposição de que o Diri gosta de homens. Ele inclusive falou isso em uma entrevista, falou que não gosta de ficar perto do Diri, que não frequenta as festas dele nem a pau, porque quando você chega lá, você pode ser recebido com um abraço que pode vir da frente ou de trás. Ele também cita ali, uma vez que o Diri chamou ele pra comprar roupa e que ele achou estranho isso. Ele falou que normalmente um homem não chama outro homem pra comprar roupa. Isso aí eu vi no Instagram, mano. Mas aí O 50 Cent fica incrédulo, tá? Não, pô, ele tem que fazer isso com você, que é mulher, não comigo. Não, E daí o Diri até foi perguntado sobre isso, disse que só chamou o 50 Cent pra comprar roupa porque ele achou que ele precisava se vestir melhor. E claro que essa é uma parte, assim, meio fraca na história, a gente tá citando só pra ver como realmente o 50 Cent não gostava, né, de muitas coisas do Diri, né? Sim. Ele realmente queria ficar falando várias coisas sobre o Diri, só claro que isso é uma coisa também que o 50 Cent não deveria ter comentado, né? Porque é um comentário homofóbico, né? Se a gente for falar a realidade, assim, você falar, pô, ele gosta de homem, então eu não vou andar com ele. Não vou andar com ele, não vou, então é claro que a gente sabe que o Diri claramente já fez muita coisa errada, inclusive tá preso já, né, com acusações bem fortes, mas não quer dizer também que o 50 Cent tá certo. Então eu acho que é um pouco mais do que só discriminação. Inclusive eu tava vendo alguns vídeos falando sobre o caso e tal, e às vezes as pessoas vendo assim, só, tipo, dando risada, tipo, 50 Cent, tipo, é isso aí mesmo, tipo, olha o Diri, tipo, a galera comentando como se o problema, até no do Justin Bieber, né, que a gente fez vídeo, alguns comentários as pessoas fazem, tipo, justamente fazendo comentários que faziam lá em 2009, 2010, que fizeram acontecer muita coisa com ele, comentando, tipo, mas é porque ele é corte pros dois lados, e não sei o que lá. Fica achando engraçada a situação. Achando engraçada a situação, então é bom a gente pontuar, porque, tipo, não dá pra gente dar risada, assim, tipo, como se fosse, realmente ele tá certo de falar isso, né? Bom, e voltando pra linha do tempo e dessa relação deles, né, como resposta a tudo isso, né, uma das respostas que o Diri pensou em fazer com o 50 Cent, não sei se pensou, mas pareceu dessa forma, ele começou a ficar com uma ex do 50 Cent, a Daphne Joy, com quem, inclusive, o 50 Cent já teve um filho. Então, ali pareceu que realmente foi uma coisa meio que pra provocar, né, você ficar com a ex-mulher de uma pessoa que você tem uma desavença. E o 50 Cent, inclusive, postou essa notícia no seu Instagram e disse que o problema com o Diri era apenas sobre negócios e que se ele gosta de uma mulher e quer ficar com ela, que fique, né. Então, o 50 Cent sempre tratou também de uma forma, como eu falei, bem humorada as coisas. Ele, às vezes, fazia acusações fortes, mas de uma forma bem humorada. Bom, só que aí nos últimos tempos as coisas começaram a ficar um pouco mais fortes, o 50 Cent começou a falar umas coisas um pouco mais diretas sobre o Diri. Em 2022, inclusive, ele tava ali refletindo sobre as tretas e essas zoações que ele tem com o Diri, e ele falou o seguinte em um show: eu odeio quando eles me deixam falar porque eu sempre digo a coisa errada. Da última vez que eles me deixaram, eu disse algo sobre Puff. Vocês viram aquele vídeo? Eu tenho que parar de fazer esse tipo de merda. Eu tenho falado com um terapeuta pra tentar me ajudar com a merda que eu tenho dito. É uma merda louca na minha mente. Talvez eu tenha dito essa merda sobre Puff porque ele fez Tupac falecer. E inclusive isso foi bem na época, na verdade, no mesmo mês que o Keith Dina, que é o principal, o acusado ali, né, de ter tirado a vida do Tupac, ter sido preso e ter alegado, né, que o Diri ofereceu dinheiro. Sim, efetivamente pode ter sido ele, mas qual era a motivação disso? Quem quis isso? Pela execução do Tupac. Então ele foi um momento bem importante, isso que o 50 Cent falou, né? Bom, e se o 50 Cent já falava muita coisa do Diri antes mesmo de vazar tudo isso, de sair tudo isso que tá saindo sobre ele, imagina agora, né? Então, depois das acusações mais sérias contra o Diri começarem a aparecer, principalmente as da Cassie, né, a ex-mulher do Diri, que tem aquele vídeo dele agredindo ela na saída de um hotel e tal, o 50 Cent começou a compartilhar vários memes, vários posts sobre isso. Ele realmente tava meio que falando ali aquela espécie de, eu avisei, eu sempre falei pra vocês sobre esse cara, sempre falei que ele não era uma boa pessoa. E aí vem aqui pode ser a maior parte de toda essa história, de toda essa relação, toda essa visão que o 50 Cent teve e tem do Diri, porque em março desse ano ele anunciou que vai lançar um documentário contando todos os podres, né, digamos assim, do Diri. Ele diz, inclusive, que coleta material sobre o Diri há muito tempo, que esse documentário vai trazer esse material e também vai dar voz às supostas vítimas do Diri que foram silenciadas. Então ele diz que... Meu Deus, mano. Que aguardando. Ele vai tá prometendo uma coisa grande aí, Será que ele vai fazer, tipo, essas séries da Netflix? Não uma série, né? Um documentário que a gente tá falando, mas ele vai fazer um documentário tipo Netflix, com eu acho que essa... depoimento, com imagens, com cenas, porque, tipo assim, os caras sempre falam das festas, das white parties, dessas coisas assim. Será que eles... Não que ele
vai mostrar as festas, mas ele vai montar um cenário pra gente tentar entender como talvez é que fazer aquelas cenas de recomposição. meu filho, eu quero ver isso daí. Talvez Quando que vai lançar? E o 50 Cent, inclusive, ele tá sendo bem elogiado pelo trabalho dele em produção, né? Então, não é uma pessoa que talvez você não saiba, que você pensa, ué, mas o 50 Cent tá fazendo série agora, tipo, meio esquisito. Mas, na verdade, ele já tá fazendo há algum tempo e tá se dando bem nisso, tá realmente sendo uma pessoa bem vista nesse ramo. Ele, inclusive, fez aquela série Power, que foi bem elogiada. Inclusive, hoje a Dani aqui, né, a mãe do Fabio, tava elogiando bastante. Então, o 50 Cent é um cara que tá se destacando nesse cenário, então, provavelmente ele não vai querer meio que já manchar essa carreira dele, que é o início ainda de uma carreira como produtor, né? Não vai querer fazer algo que descredibilize ele, eu acho. E eu acho, querendo ou não, ele também não ia, que nem tá falando, né? Não ia botar o nome dele na ciranda por fazer um trabalho só pelo hype, digamos assim, do momento, do caso e tal, né? Porque é um caso muito sério. É um caso muito sério, mano. Então, vai envolver várias outras pessoas, né? Vai trazer outros famosos, pessoas que já tiveram relação com ele também, provavelmente, né? Que é um cara grande na indústria. Bom, e agora a gente vai ficar na espera e na curiosidade, né? Porque ainda não tem uma data oficial pro lançamento, mas já se sabe que a Netflix conseguiu comprar os Ainda direitos não tem data pro lançamento, né? Desde que o 50 Cent tinha lançado lá em março, tinha falado que existia esse documentário, né? Que ele tava produzindo. Rolou uma guerra ali entre as plataformas de streaming, né? Pra ver quem ia conseguir, porque com certeza é algo que vai dar muita audiência, né? E quando sair, a gente vai trazer aqui pra vocês também, com certeza, tudo que aparecer por lá, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da forma que a gente abordou, né? Claro que é um tema bem pesado até, né? Todo esse caso de então a gente tenta sempre pesquisar bastante, falar da forma mais fria possível, né? Desse caso, porque às vezes é um caso muito fácil de sair falando. Não ficar tendencioso, né? Mas não, esse é o vídeo por hoje, galera. Valeu, falou, até a próxima. Que aconteceu isso, não aconteceu isso, então espero que vocês estejam